A justiça no Brasil passou por uma transformação. E que transformação! Ela trocou aquelas pilhas gigantes de papel por servidores, por arquivos digitais. Hoje, a gente vai entender direitinho como essa mudança para o processo eletrônico aconteceu e, mais importante, o que ela significa no dia a dia. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa revolução, é só olhar para essa comparação. De um lado, a gente vê como era antigamente, né? Salas e mais salas lotadas de papel, o transporte manual daqueles processos pesadíssimos e um sistema que simplesmente parava de funcionar depois do horário comercial. Do outro lado, o mundo digital. Acesso imediato de qualquer lugar, a qualquer hora. É exatamente essa transição que a gente vai desvendar. E para fazer isso, nosso caminho vai ser dividido em 5 partes. Primeiro, vamos ver como foi essa saída do papel para o digital. Depois, a gente entra no que virou um verdadeiro labirinto de sistemas. Na sequência, vamos entender como funciona a contagem de prazos nesse relógio digital. A gente também explora como fica a questão da prova na era digital e, por fim, um ponto crucial, o desafio da inclusão. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Por que essa mudança toda foi necessária? Ok, primeiro ponto. Do papel aos pixels. Mudar um sistema tão antigo, tão enraizado, não é uma tarefa fácil, né? Então, o que será que levou o judiciário brasileiro a deixar para trás séculos de tradição do papel para mergulhar de cabeça nesse universo digital? A verdade é que os motivos eram bem fortes. O grande objetivo era ter uma justiça mais rápida, mais barata e, claro, mais sustentável. A digitalização não era só para economizar papel, não. A promessa era de acelerar as decisões, diminuir a burocracia e dar muito mais flexibilidade para o trabalho de todo mundo, juízes, advogados, servidores, todo o sistema. E essa mudança não aconteceu da noite para o dia, de jeito nenhum. Ela foi construída aos poucos, tijolo por tijolo, como a gente vê aqui nessa linha do tempo. Tudo começou lá em 2001, com a criação da base legal para as assinaturas digitais. Mas o grande passo mesmo veio em 2006, com a lei que finalmente deu sinal verde para o processo eletrônico. E aí, em 2013, veio a tentativa de organizar a casa, com a ideia de unificar tudo num sistema só, o tal do PJE. Agora a gente entra na segunda parte, o labirinto digital. Porque a ideia de digitalizar era excelente, claro, mas a forma como isso foi feito, bem, acabou nos levando a um cenário um tanto quanto complicado. Pois é, em vez de todo mundo seguir um único caminho, foi meio que cada tribunal por si. O resultado? Uma confusão, uma verdadeira fragmentação. Dezenas de sistemas diferentes, cada um com o seu próprio jeito de funcionar, suas próprias regras. Um verdadeiro quebra-cabeça para os profissionais do direito. E aqui a gente tem os 3 principais personagens desse labirinto. Olha só na tabela. Primeiro, o PJE, que foi a grande aposta do Conselho Nacional de Justiça para ser o sistema oficial único, mas, competindo com ele, apareceu o SAGE, que é uma solução de uma empresa privada e que foi adotada por tribunais enormes, como o de São Paulo. E tem também o EPROC, que nasceu na Justiça Federal e é muito elogiado porque consegue conversar bem com outros sistemas do governo. Bom, vamos para a nossa terceira parada, o relógio digital. Com tudo online, uma das coisas mais críticas no direito mudou da água para o vinho, a contagem dos prazos. Como é que esse relógio funciona agora nesse mundo virtual? O esquema é bem interessante. Funciona como um relógio com 2 etapas. Primeiro, assim que a notificação aparece no sistema, a parte tem 10 dias corridos só para abrir e ler. O prazo de verdade, aquele para tomar uma atitude no processo, só começa a contar no primeiro dia útil depois dessa leitura. E se ninguém abrir a notificação nesses 10 dias? Aí o sistema é implacável. Ele considera que foi lida do mesmo jeito. E o ponto-chave aqui é que o dia útil agora vai até a meia-noite. Exato! Se um prazo termina na quarta-feira, um documento pode ser enviado às 11h59 da noite e ainda vai estar valendo. Uma coisa que era impossível no mundo do processo físico, que dependia do carimbo e do relógio do fórum. Isso nos leva direto à nossa quarta sessão, a prova na era digital. Pensa bem, se um documento pode ser enviado a qualquer hora, de qualquer lugar, como a gente sabe que ele é verdadeiro? O que vale como prova nesse universo de cliques e arquivos? Antigamente a gente tinha o papel timbrado, o carimbo, a assinatura com caneta, mas e hoje? Um e-mail? Uma captura de tela? Uma foto no celular? Tudo isso pode ser alterado com uma facilidade incrível. Então, o grande desafio da justiça digital é exatamente esse: como garantir a autenticidade de algo que, em tese, pode ser modificado com alguns cliques. A grande resposta para essa pergunta, muitas vezes, é a assinatura digital no padrão ICP Brasil.
Ela funciona como se fosse um RG virtual, com toda a validade jurídica que fica guardado no aparelhinho, tipo um token, e é protegido por senha. Um documento que tem essa assinatura já nasce com uma presunção de que é verdadeiro. Mas e se mesmo assim alguém questionar um documento? Aí a lei divide a responsabilidade de um jeito bem inteligente. Se alguém simplesmente diz, não sei se isso é autêntico, a responsabilidade de provar que é real é de quem juntou o documento no processo. Agora, se a acusação for mais pesada, do tipo, isso é falso, aí o jogo vira. Quem acusa é que tem que provar a falsidade. Chegamos à nossa quinta e última sessão, o desafio da inclusão. A gente falou de tecnologia, de leis, de sistemas, mas no fim das contas, justiça é feita para pessoas. E é por isso que, para fechar, a gente precisa olhar para o lado mais humano e talvez mais complicado dessa história toda. Essa imagem diz tudo, né? Para quem tem acesso à internet, para quem sabe usar um computador, o caminho para a justiça ficou muito mais fácil. Virou uma via expressa. Mas e para os milhões de brasileiros que não têm essa realidade? Para muita gente, essa modernização toda acabou construindo um muro, um obstáculo enorme que os separa do judiciário. O que foi um avanço para uns, virou uma barreira para outros. A lei até tenta criar uma ponte, sabe? Ela obriga que os fóruns tenham computadores e scanners disponíveis para o público. O problema é que a lei para por aí. Ela não obriga que tenha alguém ali para ensinar, para ajudar a pessoa que não sabe como usar esses sistemas. Fica uma lacuna bem grande. E para a gente terminar, um fato curioso que mostra como o mundo digital tem suas próprias regras. Basta o sistema do tribunal ficar fora do ar por apenas 60 minutos durante o dia, e nem precisa ser direto, para que qualquer prazo que vencesse naquele dia seja automaticamente prorrogado. É isso mesmo. Uma pequena instabilidade técnica pode dar 24 horas a mais para um advogado. E isso nos traz de volta à pergunta que fica no ar. A justiça digital é, sem dúvida, mais ágil, mais moderna, mais eficiente. Mas ela já consegue ser uma justiça para todos? O grande desafio do Brasil agora é exatamente esse: garantir que a tecnologia que moderniza os tribunais não acabe deixando ninguém para trás. Porque, no final, a tecnologia é só uma ferramenta. O acesso à justiça, esse sim, é um direito fundamental.